A vitória do Internacional sobre a equipe do Fluminense acalmou um pouco os ânimos entre torcida e grupo de jogadores. Ainda assim, alguns atletas estão eleitos como vilão pelo torcedor. E no jogo de domingo contra o Fluminense, o jogador mais contestado e criticado, e óbvio porque estava na relação, ficou no banco de reservas, foi o meia Taison. Ele foi alvo de protestos, de xingamentos e inclusive pipocas foram arremessadas contra o jogador. Enquanto isso, do outro lado do Brasil, um algoz de Taison, um jogador que já admitiu que não tem uma boa relação com o capitão do Internacional, publicou uma corneta com uma pipoca. Mas essa corneta não necessariamente foi para Taison, e eu explico aqui agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Taison, tá? Mas eu quero falar também sobre Thiago Galhardo e esclarecer uma imagem que está circulando do Thiago Galhardo supostamente fazendo uma corneta, mandando uma indireta para o Taison. Pode até ser, mas a versão oficial, se é que isso existe, é que não é. E eu vou explicar isso aqui. Antes, tá? Te inscreve no grupo do A Dupla do Telegram. Dicas diárias de apostas, prêmios sendo sorteados semanalmente. Essa semana a gente vai sortear camiseta, a gente vai sortear boné do A Dupla, vai ter free bet, vai ter muita coisa. Então te inscreve no grupo do A Dupla no Telegram, beleza? Senhores, o ambiente do Taison não é bom. E por isso, vários protestos aconteceram contra o jogador na partida contra o Fluminense. O mais significativo deles foi no momento em que o Taison foi para o aquecimento. Os torcedores arremessaram sacos de pipoca no Taison, que reagiu, em determinado momento aplaudiu o comportamento do torcedor, de alguma maneira tentou se manifestar ali, falar e tudo mais. No Diário do Inter e no pós-jogo de Inter e Fluminense eu falei muito sobre o ambiente do Beira-Rio dividido, a torcida organizada vaiando e o restante do estádio contestando a postura da torcida organizada, todo esse ambiente conturbado pós-eliminação para a equipe do Melgar. Mas o mais significativo foram as pipocas sendo arremessadas para o Taison. E aí eu quero abrir um parênteses, inclusive essa é a chamada do vídeo, porque circulou muito uma publicação do Thiago Galhardo lá em Fortaleza com um balde de pipoca. Netflix no fundo, tá aí a imagem. E a pergunta, vocês estão servidos? Muita gente interpretou que o Galhardo estava tocando uma flauta no Taison, porque a gente já trouxe aqui a informação, já foi repercutido isso pelos próprios jogadores, que Taison e Galhardo não se gostam, Taison e Galhardo não possuem um bom relacionamento. O Galhardo falou isso na apresentação dele lá no Fortaleza. Mas não necessariamente a corneta do Galhardo é para o Taison, tá? E eu explico. O Fortaleza ganhou agora no domingo o clássico do Ceará, no Castelão, 1-0, gol do Moisés, e com isso saiu do Z4, o técnico do Ceará foi demitido. Então, é um baita momento lá pro Fortaleza. E, no clássico, teve muita corneta em cima do Vina. O meia Vina, o Ibrahimovic do Nordeste, ele perdeu um pênalti no meio da semana, na eliminação do Ceará para a equipe do São Paulo, na Copa Sul-Americana, e foi chamado de pipoqueiro. Assim como o Taison também perdeu um pênalti no meio da semana na eliminação do Inter para o Melgar. Mas o Vina foi chamado de pipoqueiro pela torcida do Fortaleza durante todo o clássico. O Fortaleza ganhou e por lá a versão é que o Galhardo fez esse post de publicação, esse post de provocação ao Vina, não mirando no Taison. E é engraçado, né? Porque não é a primeira vez que o Galhardo dá uma indireta, toca uma flauta que atinge dois alvos. Vocês lembram do ano passado, aquela história do cheirinho, depois que o Galhardo venceu depois que o Inter venceu o Grenal no Beira-Rio, o pessoal do Flamengo achou que era pro Flamengo. E aí depois o Flamengo foi campeão brasileiro e devolveram a flauta pro Thiago Galhardo, falando do cheirinho. E o Galhardo dizia que era pro Matheus Henrique, do Grêmio, em função do Grenal. Então o Galhardo ele tem ou esse talento de acertar mais alvos do que ele mira nas provocações, ou essa falha na mira, porque ele mira em um e acaba acertando em outro, tá? Não descarto que tenha sido, olha, eu vou mirar em ninguém para acertar os dois, tá? Porque de fato muita gente aqui repercutiu como se fosse pro Taison. Mas
a versão oficial lá por Fortaleza é que não é. Sobre o ambiente de Tyson, ele ficou de fora do jogo contra o Fluminense, ele sequer entrou. E o Mano deve preparar aos poucos uma recuperação de ambiente desse jogador, como deve acontecer também com o Edenilson. Contra o Avaí, por exemplo, na próxima segunda-feira, ele deve jogar. Se não como titular, como reserva, mas ele deve jogar. Mas é um ambiente conturbado que o jogador vive atualmente. O contrato do Tyson vai até a metade do ano que vem. E ele mesmo já deu outras declarações que iria cumprir o contrato e depois iria sair para o Brasil de Pelotas. Ele disse que quer encerrar a sua carreira por lá. Vamos ver como é que vai ser esse restante de ano do Tyson, né? Mas ele se mostrou bem chateado com as provocações do torcedor, com as vaias e protestos do torcedor. Ele deu a cara a tapa, falou após a eliminação para o Melgar, mas a postura dele no aquecimento, principalmente ali no Beira-Rio, era de um certo descontentamento. O ambiente para ele, obviamente, não está bom. E ele vai tentar agora, sendo o terceiro reserva, recuperar esse prestígio dentro de campo, sendo que tem pouca minutagem para isso também. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Achei um vídeo bom para esclarecer, a gente sempre fala muito do Galhardo aqui, muita gente perguntava, fala da provocação do Galhardo. Não necessariamente foi pro Tyson, mas eu explico aqui. Tá, beijo!